Eu nunca imaginei que um dia contaria isso em voz alta. Ainda hoje, quando fecho os olhos, sinto um arrepio subir pela espinha, como se parte de mim ainda estivesse presa entre dois mundos. Meu nome, bem, isso agora pouco importa. O que importa é o que aconteceu comigo naquela noite, a noite em que meu coração parou, meu corpo apagou e minha alma foi arrancada para um lugar que não consigo explicar com palavras humanas. Tudo começou de forma estranha, muito antes da minha morte temporária. Era como se, de alguma maneira, eu tivesse sido avisado. Eu senti durante o dia inteiro uma sensação que nunca havia sentido antes, algo parecido com uma despedida silenciosa. Um aperto no peito que não chegava a doer, mas parecia me empurrar para algum rumo desconhecido. Eu tentava ignorar, mas era impossível. Cada olhar que eu dava para as pessoas ao meu redor parecia carregar um significado diferente, como se eu estivesse vendo tudo pela última vez. Quando chegou a noite, decidi deitar mais cedo. O cansaço parecia maior do que o normal, como se meu corpo estivesse sendo vencido por algo inevitável. Só que, no instante em que meus olhos começaram a se fechar, senti uma dor aguda, forte, como se minha alma estivesse sendo puxada para fora de mim. Tentei levantar, pedir ajuda, gritar, qualquer coisa, mas meu corpo simplesmente não respondia. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi o som do meu próprio coração batendo descompassado, e depois, nada. O silêncio mais profundo que já vivi. Quando despertei, não estava mais no meu quarto. Também não sentia meu corpo. Era como estar flutuando num espaço sem forma, sem cor, sem tempo. Um vazio absoluto. Mas não um vazio assustador, era como se eu estivesse sendo observado, esperado, acolhido. E, de repente, no meio daquela imensidão silenciosa, surgiu uma luz. Uma luz que não brilhava como o sol, mas parecia viva, pulsante, e eu senti imediatamente que aquela luz sabia exatamente quem eu era. Eu não caminhava até ela. Eu era puxado pela própria luz, como se fosse um imã gigantesco chegando cada vez mais perto de mim. E quando fiquei diante dela, uma figura começou a se formar. Primeiro uma silhueta, depois os contornos, e, por fim, o rosto. Um rosto que eu reconheci na mesma hora, mesmo sem nunca ter visto pessoalmente, era Jesus. Não era como nas pinturas ou nos filmes. Era muito mais, real. Uma presença que me fez querer me ajoelhar mesmo não tendo pernas naquele momento. Eu não sei explicar como, mas ele me olhou como se soubesse cada detalhe da minha vida, até aqueles que eu escondia de mim mesmo. Era como estar completamente exposto e completamente amado ao mesmo tempo. Ele não precisou mover os lábios para falar. Sua voz entrou direto em mim, como se fosse parte da minha própria consciência. Seu tempo ainda não terminou. Naquele instante, senti uma mistura de alívio e medo. Porque, ao mesmo tempo que eu queria ficar ali, eu sabia que isso significava voltar para um corpo que já estava morto há minutos. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Jesus continuou. Você retornará com uma mensagem. Muitos precisam ouvir o que será revelado a você. Eu tentei perguntar qual era essa mensagem, mas antes que conseguisse formular qualquer pensamento, algo gigantesco aconteceu. Atrás dele, um clarão abriu como se fosse um portal. E dentro daquele portal, eu vi coisas que ainda hoje não consigo entender completamente. Vi pessoas chorando, outras sendo levantadas por mãos que eu não enxergava, vi cenas que pareciam do futuro, e outras que pareciam de muito, muito tempo atrás. Vi o mundo de um jeito completamente diferente do que eu via quando estava vivo. Vi o que realmente importa. Mas tudo passou rápido demais. Como flashes. E então, num piscar de olhos, fui puxado de volta, como se estivesse caindo de uma altura absurda. Senti meu corpo outra vez, pesado, frio, como se ele não fosse mais meu. E quando abri os olhos, havia gritos. Pessoas desesperadas ao meu redor. E alguém chorava dizendo: Ele voltou. Ele voltou. Depois eu soube que fiquei exatamente 7 minutos morto. 7 minutos sem pulso. 7 minutos sem respiração. 7 minutos em que os médicos já não acreditavam no meu retorno. Mas eu voltei. E voltei diferente. O que Jesus me mostrou, o que ele disse, o que ele pediu para eu revelar, é algo que eu ainda vou contar. Mas antes, preciso dizer, nada mais na minha vida voltou a ser como antes. Eu comecei a sentir coisas que não sentia, ouvir coisas que não ouvia, perceber coisas que antes eu ignorava. É como se uma parte de mim ainda estivesse conectada àquele lugar, e àquela luz. Isso você precisa ouvir com atenção. Depois que voltei à vida, ninguém acreditava no que eu dizia.
Os médicos afirmavam que minha mente devia ter criado imagens devido à falta de oxigênio. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não tinha sido imaginação. Eu não tinha visto um sonho, nem um delírio. Eu tinha visto algo real. Algo tão real que, mesmo acordado, eu ainda sentia como se estivesse metade aqui e metade lá. Por semanas, eu não conseguia dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, eu via novamente aquela luz, e atrás dela, aquele portal enorme que se abria como um rasgo no tempo. Às vezes, eu acordava no meio da madrugada arfando, com o coração acelerado, como se estivesse caindo naquele vazio outra vez. O mais estranho é que, depois da experiência, comecei a perceber pequenas mudanças em mim. Coisas que antes não aconteciam. Por exemplo, eu entrava em um lugar e sentia como se estivesse ouvindo pensamentos que não eram meus. Não era uma voz clara, mas uma sensação profunda que me dizia quando alguém estava triste, preocupado ou com medo. Era como se eu conseguisse sentir o peso emocional das pessoas ao meu redor. E quanto mais isso acontecia, mais eu lembrava do olhar de Jesus me dizendo sem palavras: você retornará com uma mensagem. O problema é que ele não explicou qual mensagem era essa. Ou talvez tenha explicado, e eu simplesmente não lembrava ainda. Porque, de tempos em tempos, flashes do portal voltavam à minha mente. Como pedaços de um quebra-cabeça que iam surgindo aos poucos. O primeiro flash que me voltou claramente aconteceu 3 dias depois da minha alta do hospital. Eu estava sentado no sofá da minha sala, em silêncio, quando senti uma pressão no peito. Não era dor, era como se alguém tivesse colocado a palma da mão em cima do meu coração. E, de repente, sem explicação, tudo ao meu redor se apagou e eu vi novamente o portal. Só que dessa vez, eu não era apenas espectador. Eu estava dentro dele. Não sei se meu corpo estava dormindo ou acordado naquele momento, mas minha alma estava lá. Eu via uma espécie de caminho feito de luz, que se estendia até muito longe. Ele parecia pulsar como se estivesse vivo, e cada pulsação enviava ondas que me atravessavam, enchendo meu peito de uma calma indescritível. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que aquele caminho não era para mim. Não ainda. Foi então que percebi figuras se movendo dentro daquele portal. Figuras feitas de luz, mas que tinham formas humanas. Algumas delas pareciam olhar para mim, mas sem rosto. Era como se soubessem quem eu era, e como se estivessem esperando por algo que eu precisava fazer. E foi aí que, no meio daquela visão, uma cena rasgou o espaço como um relâmpago. Eu vi pessoas chorando em uma rua escura, como se buscassem ajuda. Vi uma criança tentando alcançar a mão de alguém que desaparecia no escuro. Vi uma mulher ajoelhada, implorando por socorro. E, acima delas, uma espécie de clarão branco se abria, mas ninguém parecia enxergá-lo, como se o socorro estivesse ali e as pessoas não pudessem ver. Essa visão mexeu comigo de um jeito que não consigo explicar. Era como se Jesus estivesse me mostrando que existe algo acontecendo na nossa realidade que a maioria das pessoas não percebe. Algo que está afetando vidas, famílias, histórias inteiras. Mas o mais impactante veio logo depois. O portal mostrou uma outra cena. Eu via uma cidade grande, cheia de prédios e luzes. A princípio parecia apenas uma cidade comum, até que notei uma sombra gigantesca se aproximando dela. Não era um monstro, nem uma figura humana. Era algo abstrato, como uma escuridão viva, que se espalhava devagar, tomando conta das ruas, das casas, das janelas, das pessoas. E quando essa escuridão tocava alguém, eu via aquela pessoa perdendo o brilho no olhar, como se uma parte de sua alma tivesse sido apagada. Eu ouvi uma voz, não era a voz de Jesus dessa vez, dizendo, como se estivesse ecoando de dentro do portal: eles estão adormecidos. Essa frase me atingiu como um choque. Quem estava adormecido? Por quê? O que aquela escuridão representava? Era o futuro? O presente? Algo espiritual? Algo físico? Eu tentei perguntar, mas antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, o portal se fechou e eu voltei para o meu corpo. Eu acordei suando, com as mãos tremendo. Parecia que eu havia ficado horas naquela visão, mas o relógio marcava apenas alguns segundos. Depois disso, comecei a perceber um padrão. Cada vez que eu tentava entender o que Jesus queria que eu dissesse às pessoas, novas visões apareciam. Algumas eram rápidas, quase imperceptíveis. Outras eram tão intensas que eu precisava me segurar para não cair. O mais impressionante de tudo é que comecei a notar sinais no dia a dia que se conectavam diretamente ao que eu tinha visto no portal. Pessoas que pareciam carregar um vazio no olhar, como se estivessem lutando contra algo invisível.
Situações que pareciam repetir exatamente o que eu tinha visto nas visões. Era como se eu estivesse vivendo duas realidades ao mesmo tempo. A física, que todos conseguem ver, e a espiritual, que poucos percebem. E, por mais que eu tentasse fugir, por mais que eu quisesse apenas voltar à minha vida normal, eu sabia que não teria paz enquanto não entendesse qual era a mensagem que Jesus queria que eu compartilhasse. A cada dia que passava, eu sentia que estava chegando mais perto de descobrir. Mas, ao mesmo tempo, cada revelação trazia um peso maior. Como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. No próximo capítulo, vou contar a experiência mais forte que tive desde que voltei à vida. O momento em que Jesus voltou a falar comigo, e finalmente começou a revelar o que eu precisava dizer ao mundo. Essa parte é tão forte que só de lembrar meus olhos se enchem de lágrimas. E, por mais difícil que seja, vou contar tudo. Depois de dias tentando entender aquelas visões, eu senti minha mente entrar em um estado de alerta constante. Era como se eu estivesse vivendo à beira de algo colossal, algo prestes a se revelar por completo, mas que só mostrava pequenos fragmentos para que eu conseguisse suportar. A cada noite, meu sono era interrompido por sensações estranhas. Às vezes era uma luz brilhando no escuro, outras vezes era um som grave que parecia vir de dentro do peito, como um chamado espiritual. Eu sabia que algo estava se aproximando. Algo que mudaria minha vida completamente, de novo. Foi numa madrugada silenciosa que tudo aconteceu. Eu estava deitado, tentando dormir, quando senti novamente aquela pressão leve no peito, a mesma que senti 3 dias depois da minha alta do hospital. Meu corpo inteiro ficou arrepiado, como se uma eletricidade invisível tivesse percorrido da soleira dos pés até o topo da cabeça. A sensação não era de medo, mas de reverência. De presença. Me sentei na cama. O quarto estava completamente escuro, mas de repente uma claridade muito suave começou a iluminar o canto oposto. Não era como luz de lâmpada, nem de carro na rua. Era uma luz viva, pulsante, idêntica à que eu tinha visto no outro lado. Eu sabia, antes mesmo de decidir me mover, que ele estava ali. O ar ficou pesado. Não no sentido físico, mas espiritual. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Senti que minha alma reconhecia aquela presença antes mesmo que meus olhos conseguissem enxergar o que estava acontecendo. A luz cresceu lentamente, até tomar a forma de uma figura. E ali, dentro daquela radiância indescritível, estava ele outra vez, Jesus. Mas dessa vez, não era apenas uma visão distante, nem um trecho rápido do outro lado. Ele estava ali, no meu quarto, como se o céu tivesse sido aberto por um instante e permitido que ele passasse. Meus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Eu não conseguia falar. Qualquer tentativa de emitir som morria na garganta. Minha alma parecia se ajoelhar sozinha, mesmo que meu corpo permanecesse parado. Jesus me olhou de um jeito que nenhuma pessoa na terra jamais me olhou. Era como se ele estivesse vendo tudo, não apenas o eu de agora, mas cada versão de mim, o menino que tive vergonha de ser, o adulto cheio de erros, o pai, o amigo, o homem que morreu por 7 minutos e voltou. Ele via tudo. E, ao mesmo tempo, não havia julgamento no rosto dele. Só amor. Um amor que doía de tão grande. Sua voz não saiu pelos lábios. Ela ecoou dentro de mim, como se tivesse vindo do meu próprio coração. A mensagem está dentro de você. Essas palavras me atingiram tão forte que meu corpo inteiro estremeceu. Eu tentei entender o que ele queria dizer com aquilo. Eu não tinha nenhuma mensagem clara. Eu só tinha flashes, fragmentos, sensações, visões quebradas. Como a mensagem podia estar dentro de mim se eu não conseguia entender nada? Jesus então deu um passo na minha direção. A luz ao redor dele ficou ainda mais intensa, mas ela não doía, não queimava. Era como se eu estivesse sendo aquecido por algo puro, completamente puro. Eu te dei aquilo que você precisa. Ele continuou, e minha respiração travou. Mas o entendimento vem com o tempo. Eu queria perguntar o que significava tudo aquilo: o portal, as pessoas chorando, a escuridão viva se espalhando pelas cidades, a frase "eles estão adormecidos". Eu queria respostas. Queria entender. Queria que ele me mostrasse claramente o que fazer. Mas Jesus não me deu respostas diretas. Ele fez algo ainda mais profundo. Ele levantou a mão direita lentamente, e quando sua palma ficou voltada para mim, senti como se uma onda de luz tivesse me atravessado. Não era uma luz física, era uma luz emocional, espiritual, mental. Eu senti lembranças antigas que eu havia esquecido voltarem à tona.
Senti dores que eu carregava desde criança se desprendendo de mim como poeira ao vento. Senti minhas culpas desaparecendo como se nunca tivessem existido. E dentro daquela onda de luz, uma nova visão surgiu. Não era mais o portal. Não eram mais as pessoas chorando. Nem a escuridão gigantesca que se espalhava. Era eu. Eu me vi cercado de pessoas, muitas delas desesperadas, confusas, perdidas. Algumas choravam. Outras buscavam algo que não conseguiam explicar. E eu falava. Eu não gritava, não pregava, não ordenava. Eu falava com calma, com clareza, com a certeza de alguém que tinha visto o outro lado. Minhas palavras não vinham da minha boca, vinham daquela luz que Jesus tinha colocado dentro de mim. E, quando eu falava, aquela sombra escura que atacava as pessoas recuava. Eu não lutava contra ela. Eu não a enfrentava. Eu apenas falava, e ela se afastava. A visão mudou rapidamente e me mostrou outra cena. Eu via famílias reunidas ao redor de algo que parecia muito simples, talvez um gesto, talvez uma palavra, talvez um encontro. Mas, à medida que aquilo acontecia, uma luz se espalhava pelas casas, expulsando aquela mesma escuridão. A sombra não resistia. Ela fugia da luz. Naquele instante, Jesus olhou profundamente dentro dos meus olhos e disse algo que ecoou como um trovão dentro de mim. A escuridão avança onde a esperança é esquecida. E então ele completou. Sua missão é lembrar. Essas palavras mudaram tudo dentro de mim. Elas não eram apenas uma frase bonita. Elas carregavam um peso espiritual que eu não poderia ignorar. Ele se aproximou ainda mais, num gesto que jamais vou esquecer, tocou meu ombro. Foi como se um fogo suave tivesse se acendido dentro de mim, percorrendo meu corpo inteiro, iluminando cada parte da minha alma. A visão começou a desaparecer. A luz foi diminuindo. O quarto voltava a ficar escuro. E antes que ele sumisse completamente, Jesus disse: Você dirá tudo no momento certo. Eu estarei com você. E então ele desapareceu. Fiquei sentado na cama, imóvel, com o coração acelerado e lágrimas escorrendo sem controle. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Aquela mensagem, mesmo que incompleta, já estava transformando tudo dentro de mim. E, ainda assim, eu sentia que isso era apenas o início. As partes mais fortes, as revelações completas, ainda estavam por vir. Depois daquela noite em que Jesus apareceu no meu quarto, eu passei dias tentando processar tudo o que tinha acontecido. Minha mente oscilava entre um silêncio absoluto e uma avalanche de pensamentos. Era como se meu coração estivesse tentando se adaptar a uma nova frequência, como se alguma chave tivesse sido virada dentro de mim e agora eu enxergasse o mundo de uma forma completamente diferente. Eu acordava todas as manhãs com aquela frase ecoando na minha mente. A escuridão avança onde a esperança é esquecida. E, por mais que eu tentasse continuar minha rotina normal, eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Uma sensação profunda, quase física, como quando o céu muda de cor antes de uma tempestade. O ar parecia diferente. As pessoas ao meu redor pareciam mais tensas, mais cansadas, mais vazias. Era como se aquele adormecimento que vi nas visões estivesse se espalhando no mundo real. Eu tentava ignorar, mas não conseguia. Até que chegou o dia em que a escuridão apareceu diante de mim pela primeira vez. Era fim de tarde. Eu estava voltando do mercado, caminhando pela rua tranquila do meu bairro. O céu tinha uma cor meio dourada, típica do pôr do sol, mas naquele dia o ar parecia pesado. Não pesado de calor, pesado de presença. Eu senti como se alguém estivesse me observando, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém. Continuei andando. Foi quando, ao passar por uma esquina, eu vi uma moça parada, bem no meio da calçada. Uma jovem de mais ou menos 20 e poucos anos. Ela estava completamente imóvel, olhando para o nada, com os olhos arregalados e vazios. Como se estivesse congelada num momento de puro desespero interno. Algo dentro de mim travou. Eu já tinha visto aquele olhar antes, nas visões. Quando dei mais 2 passos, meu corpo inteiro se arrepiou. Porque, atrás dela, na parede, algo começou a se mover. No início, pensei que fosse apenas o reflexo de uma sombra, mas então percebi que ela não tinha forma fixa. Ela pulsava, respirava, como uma mancha viva de escuridão. Era idêntica à coisa que eu vi no portal. Naquele instante, eu soube. Aquela escuridão não era simbólica. Ela existia. Ela estava aqui. A sombra, lentamente, como uma fumaça densa, começou a se aproximar da moça. E conforme ela chegava perto, o rosto da jovem ficava mais pálido,
seus olhos ficavam mais fundos, seu corpo mais fraco. Era como se a escuridão estivesse absorvendo algo dela, talvez força, talvez esperança, talvez a própria alma. O instinto de fugir tomou conta de mim. Por alguns segundos, eu pensei seriamente em correr. Meu corpo tremia inteiro. Meu coração batia tão rápido que eu podia senti-lo pulsando nas palmas das mãos. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim, algo que eu sabia que não vinha de mim, impediu meus pés de se moverem. Era a luz. A mesma luz que Jesus havia colocado dentro de mim quando tocou meu ombro naquela noite. Sem saber exatamente o que fazer, eu respirei fundo e dei um passo em direção à moça. A sombra pareceu sentir minha presença, porque imediatamente se retraiu um pouco, como se estivesse tentando se esconder. Mas eu não parei. Continuei caminhando até ficar a apenas alguns metros dela. Quando abri a boca, eu não sabia quais palavras viriam. Mas, assim como na visão, elas não vieram da minha mente, vieram do coração. Você não está sozinha. A moça piscou, devagar, como se estivesse voltando de algum lugar escuro. Suas pernas fraquejaram. Eu dei mais um passo e continuei. Ele não te abandonou. Naquele instante, meu peito começou a esquentar. Uma onda de calor subiu até minha garganta e saiu como um sopro invisível. Não era um grito, nem uma oração decorada. Era apenas verdade, pura e simples. E quando essa verdade saiu de mim, a sombra se contorceu. Ela recuou como se tivesse sido ferida. Seu formato irregular tremulou, vibrou como se estivesse sendo puxado de volta para algum lugar. Eu continuei falando, sem saber exatamente o que diria. A luz dentro de você. Você não foi esquecida. A sombra se ergueu rapidamente, como se estivesse prestes a atacar. Meu coração disparou e por um segundo eu senti medo como nunca tinha sentido antes. Mas, no momento exato em que ela avançou, algo aconteceu, algo que jamais vou esquecer. Uma luz saiu do meu corpo. Não era uma luz visível como a de Jesus. Era como uma presença, um impacto, um choque espiritual. Eu senti ela sair do meu peito, atravessar o ar e atingir a escuridão diretamente. A sombra gritou, mas não com som. Foi um grito sentido, como se o ambiente inteiro estremecesse por um único segundo. E então, ela desapareceu. Sumiu como fumaça sugada por um vento invisível. A moça caiu de joelhos. Eu corri até ela. Ela chorava, mas não um choro de tristeza, era um choro de alívio. Ela repetia, ofegante. Eu não sei o que aconteceu, mas eu senti como se estivesse sendo puxada para algum lugar escuro. Você me salvou. Eu não sabia o que dizer. Eu estava tão assustado quanto ela. Meu corpo tremia, minhas mãos estavam geladas, meu coração parecia querer escapar pela garganta. Mas, no fundo da minha alma, uma certeza nascia. A escuridão do portal não era uma alegoria. Era real. E estava se movendo entre nós. Ajudar aquela jovem me mostrou algo ainda mais importante. A mensagem de Jesus não era apenas palavras. Ela era ação. Era presença. Era luz contra a escuridão. Eu compreendi que minha missão não era apenas contar o que eu vivi. Era viver o que eu vivi. Era agir quando a esperança estivesse sendo drenada de alguém. Era enfrentar aquilo que muitos nem sabem que existe. Enquanto ajudava a moça a se levantar, ela segurou minha mão com força e me olhou com lágrimas caindo. Por favor, não me deixe cair naquele lugar de novo. Eu respondi a única coisa que meu coração sabia. Você não vai. Ele está com você. Nesse momento, eu entendi de verdade algo que Jesus havia dito. A mensagem está dentro de você. Ela estava lá o tempo todo. Eu só não conseguia ver. Aquele dia mudou tudo. Eu nunca mais consegui olhar o mundo da mesma forma. E, finalmente, percebi aquilo que Jesus queria que eu entendesse desde o começo. O que eu trouxe de lá, não foi só uma história. Foi uma missão. E uma missão nunca vem sem batalha. Mas, pela primeira vez desde que morri por 7 minutos e voltei, eu não sentia medo. Eu sentia propósito. E esta foi apenas a primeira vez que a escuridão apareceu. Porque, depois desse dia, ela começou a aparecer cada vez mais. Mas, assim como ela crescia, a luz dentro de mim também crescia. E hoje eu posso dizer com toda certeza: Jesus me trouxe de volta porque essa mensagem precisava chegar até você. E agora que você ouviu, a luz também está dentro de você.